Boa noite, pessoal. Essa é a nossa aula do nosso quinto encontro síncrono. E essa aula aqui é uma revisão que ela vai servir tanto para a atividade que está na unidade 4, quanto da avaliação final. Tá? Então, vai ser o mesmo conteúdo aqui que a gente vai ver. E aí, a atividade 4 já vai ser meio que um treino para a prova final, beleza? Então, é esse conteúdo que nós vamos fazer aqui, que vai estar constando na prova. Bom, então, a primeira coisa que a gente vê aqui é derivada, né? Então, essa aqui é a definição de derivada, que a derivada da função no ponto A é esse limite aqui de f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a zero. Ou, equivalentemente, f' de A é esse outro limite aqui, f de x menos f de A dividido por x menos A quando x tende a A. Detalhe, a gente não calcula o limite, a gente não calcula derivada através de limite. Nós temos regras de derivação, que nós já demonstramos algumas, e nós vamos utilizá-las. Então, não vamos utilizar limite para calcular a derivada. O limite, ele foi estudado para nós definirmos lá a derivada dessa forma aqui e mostrar algumas derivadas. E aí, a partir de então, nós utilizamos as fórmulas para fazer o cálculo de derivada, tá? Bom, a notação de derivadas são essas daqui, né? F' de x, y', dy dx, df dx, d dx f, dzão de f, ou fx, entre colchetes, com uma linha, né? E quando nós queremos denotar dy dx, né, num ponto x igual a gente faz assim, ou dessa outra forma aqui, tá? E aí, nós mostramos algumas derivadas e outras a gente só colocou aqui sem demonstrar, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó. A derivada de uma constante é zero. A derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. A derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. A derivada do ln de x é 1 sobre x. A derivada do seno de x é cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. A derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. A derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. A derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. E a derivada da cossecante de x é menos cossecante vezes a cotangente de x. Então, eu dei uma dica aí, né? O seno e o cosseno estão relacionados, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então, a dica que eu dei, todas as funções trigonométricas que começam com có, a derivada delas tem um sinal de menos. Ó. Cosseno tem um menos, cotangente tem um menos e a cossecante tem um menos também. E aí, quando eu tenho, ó, a tangente é secante ao quadrado. Então, a cotangente vai ser o quê? Menos cossecante ao quadrado. Então, ó, como é có, ela tem um sinal de menos. E como a derivada da tangente e aqui é cotangente, é só o detalhe, né? Vai ter o cossecante ao quadrado. É parecido com a da tangente, só que como é cotangente, fica có. E tem um menos na frente. Mesma coisa vai acontecer com a secante. Ó. Secante é secante vezes tangente. E a cossecante vai ter o menos e vai ter có, ó, cossecante, cotangente. Ó. Então, é bem parecido, né? Então, tem como memorizar isso daqui facinho, tá? Então, sugiro fortemente que vocês memorizem essas derivadas aqui. É isso que a gente vai utilizar, tá? E, além disso, nós temos aquelas regras de derivação da constante vezes a função. Nós temos também a soma ou diferença de duas funções, o produto e o quociente de funções, que são essas aqui, ó. As derivadas, as regras de derivação. Eu tenho a constante vezes uma função. O que é essa derivada? É a constante vezes a derivada da função. Se eu tenho a soma ou diferença de duas funções, chamando essa aqui de primeira e essa aqui de segunda, eu vou ter aqui a derivada da primeira mais ou menos a derivada da segunda. Se eu tenho um produto de duas funções, chamando essa daqui de primeira e essa daqui de segunda, eu vou ter aqui a derivada da primeira pela segunda mais a primeira pela derivada da segunda. Se eu tenho f dividido por g, ou seja, uma função dividida por outra, onde aqui eu vou chamar a primeira e aqui a segunda. Vai ser o quê?
a derivada da primeira pela segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, isso tudo dividido pela segunda ao quadrado, tá? Então, se nós sabemos essas regras aqui, e nós sabemos também essas regras de derivação aqui, tá tudo certo, a gente consegue fazer derivada de funções, tá? Então, vamos lá para alguns exemplos. Olha só. O primeiro exemplo é f de x igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado. Calcule, letra A, f' de x. Letra B, f' de 1. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Vou calcular a derivada dessa função aqui. Então, como é que vai ser? Vai ser, ó, uma constante, eu tenho aqui uma constante, ó, multiplicando essa função, que é a função x ao cubo. Então, o que vai ser? A constante vezes a derivada de x ao cubo. Só que a derivada de x ao cubo, o que acontece? A gente desce o 3 multiplicando, e o 3 vai multiplicar por 4 já. Ó. O 3 desce multiplicando, 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, 12. E aí vai ficar x elevado ao que está aqui, menos 1. Então, 3 menos 1, 2. 12x ao quadrado. Então, já derivei essa daqui. E como é a derivada da soma, né, é a derivada dessa mais a derivada dessa. Então, vai ficar mais a derivada dessa daqui. Quanto é que é a derivada de x ao quadrado? É 2x. O 2 desce e fica x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, x elevado a 1. Mas x elevado a 1 é o próprio x. Então, eu já fiz aqui a letra A, que era o quê? F' de x. Ele pediu aqui, ó, f' de x. Agora ele quer f' de 1. Então, o que eu faço aqui na letra B? Eu pego e calculo f' de 1. E como é o f' de 1? É só substituir 1 aqui. Então, vai ficar como? 12 vezes 1 elevado ao quadrado mais 2 vezes 1. Note que 1 elevado ao quadrado é 1. 12 vezes 1, 12. 2 vezes 1, 2. Então, 12 mais 2 dá 14. Portanto, o f' de 1 é igual a 14. E aí, nós resolvemos a letra B também. Vamos para o próximo. Calcule g' de x, onde g de x é cosseno de x mais 4 tangente de x. Então, novamente, aqui, ó, eu tenho a soma, né, de duas funções. Tem a soma dessa com a soma dessa. O que é? É a derivada dessa mais a derivada dessa. Então, é só calcular as derivadas. Vamos fazer essa conta. Ó, g' de x vai ser igual. Derivada do cosseno é o quê? Menos seno. É só lembrar lá na tabelinha que a gente fez. Mais, agora, ó, é o produto de um número vezes a função. Então, é o número vezes a derivada da função. O número é 4. Vezes a derivada da tangente. O que é a derivada da tangente? É secante ao quadrado de x. Então, fica secante ao quadrado de x. Pronto. Já está resolvido. Vamos para outro. Calcule f' de x, onde f de x é igual a secante de x sobre x ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. Agora, aqui é a regra do quociente. Então, vamos fazer aqui a regra do quociente, né? Se eu tenho, que eu quero derivar aqui, f de x dividido por g de x, o que diz a regra do quociente? A regra do quociente diz o seguinte, ó, essa derivada fica assim, é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda elevada ao quadrado. Isso que é a derivada. Então, vamos lá. Vou fazer bem devagar aqui, tá? Então, nós vamos indicar primeiro a derivada da primeira. Quem é a primeira? É a que está no numerador. E quem é a segunda? É a que está no denominador. Então, derivada da primeira. Então, vai ser a derivada da secante. Só vou denotar aqui que eu vou derivar a secante. Então, a derivada da secante vezes a segunda. Então, vezes x ao quadrado mais 1. Menos a primeira, que é secante de x, vezes a derivada da segunda. Então, eu vou denotar assim, x ao quadrado mais 1, linha. Vou derivar ela aqui. Dividido pela segunda ao quadrado. Dividido por x ao quadrado mais 1, isso tudo elevado ao quadrado.
Então, agora que eu vou fazer as derivações. Aqui. Até agora eu só apliquei aquela regra de derivação. Agora eu vou fazer a derivada dessa. O que é a derivada da secante? A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, fica secante de x, tangente de x, que multiplica x ao quadrado mais 1, menos secante de x, que multiplica... Agora, a derivada aqui dentro ó, é uma soma. Então, a derivada dessa daqui, que é 2x, mais a derivada dessa daqui. A derivada da constante é 0. Então, não preciso colocar mais 0. Eu deixo só 2x. Dividido pela segunda ao quadrado. Então, a segunda ao quadrado eu vou deixar assim mesmo. X ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Tá? E aí, eu posso melhorar um pouquinho fazendo o seguinte, fica mais elegante nós colocarmos o polinômio na frente da função trigonométrica, tanto aqui nessa parte, quanto aqui nessa parte. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que a derivada f' de x vai ser igual a essa fração zona aqui, x ao quadrado mais 1, que multiplica secante de x, tangente de x, menos 2x, que multiplica a secante de x. Isso aqui dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Nós poderíamos desenvolver isso daqui, poderia colocar a secante em evidência e tal, mas já está bom aqui, tá? Basta fazer essa conta assim, ok? Bom, então a gente já fez soma, já fez quociente, agora está faltando um produto, né? Então vamos fazer um produto aqui, ó. Nós temos o produto de duas funções, cotangente de x, que multiplica e elevado a x. Então, só lembrando também como é que é a fórmula do produto, né? Quando eu tenho f de x vezes g de x, a regra é essa daqui, né? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, como é que vai ficar f' de x? Vai ser igual a derivada da primeira, então só vou colocar aqui que eu vou derivar a cotangente de x. Derivada da primeira vezes a segunda, e elevado a x, mais a primeira, sem derivar, cotangente de x, vezes a derivada da segunda. Vou colocar assim, e elevado a x. Então, f' de x vai ser igual. Derivada da cotangente é o quê? É menos cossecante ao quadrado de x, certo? E elevado a x. Agora, cotangente vezes a derivada de elevado a x. Então, vai ficar mais cotangente de x vezes a derivada de elevado a x, é e elevado a x mesmo. Então, aqui eu posso colocar o e em evidência, porque tem e aqui e e aqui. Então, eu vou colocar e em evidência. Vai ficar f' de x, vai ser igual. E aí, quando a gente coloca em evidência, geralmente a gente coloca logo o termo que é positivo e depois coloca o termo negativo. Então, eu vou colocar assim, ó, e elevado a x, que multiplica cotangente de x menos cossecante ao quadrado de x. Aí ficou assim. Então, esse aqui é o resultado dessa derivada. Então, note que a gente só está fazendo essas derivadas aí e utilizando a regra, né, as regras do produto, da soma, do quociente e da constante, tá? E estamos resolvendo lá as derivadas de seno, cosseno, tangente, e elevado a x, x elevado a n, só essas coisas que a gente sabe fazer, tá? Bom, também tem uma questão que geralmente ela vem nas provas, né? Em todas as provas de cálculo tem que ter essa questão, que é encontrar a equação da reta normal ou da reta tangente, tá? E como é que nós encontramos a equação da reta normal ou gráfico da função? E da reta tangente? É assim, ó. Imagine que eu tenho aqui um gráfico, né? Deixa eu... Se eu pego a canetinha aqui. Dá. Ó. Eu tenho aqui x, tenho y. E aí, imagine que eu tenho aqui uma curva, o gráfico de uma função, tá? E aí eu tenho um ponto aqui no gráfico. E tem a reta tangente aqui, que passa por esse ponto. Opa. Tá? A reta tangente,
ela tem um coeficiente angular, né? E aí a equação dela é dada por isso. O coeficiente angular da reta tangente, que é m, ele vai ser a derivada no ponto x0. Onde x0 é esse ponto aqui, ó. Aqui é x0 e aqui vai ser o valor y0, tá? Então, se eu quero a tangente nesse ponto aqui, a fórmula é essa daqui, ó. Y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Quem é x0? x0 é a coordenada x do ponto. E y0 é a coordenada y do ponto, tá? Então, como vai ser dada a lei da função e vai ser dado aí o ponto, né? Se ele der só o x0, a gente acha o y0 como? Através da fórmula da função, né? Porque o y0, ele nada mais é do que o f de x0, tá? E o m, que é o coeficiente angular, vai ser a derivada da função no x0. Quando nós temos duas retas que elas são perpendiculares, né, a reta normal é uma reta que é perpendicular a essa aqui. Vai ser uma reta assim, ó, formando um ângulo de 90 graus, passando pelo ponto. Então, quando eu tenho duas retas, né, que uma tem coeficiente m1 e a outra tem coeficiente m2 e elas são perpendiculares, nós temos que m2 é igual a menos 1 sobre m1. É menos 1 sobre a outra, tá? Então, se a gente tem a reta tangente, a gente consegue encontrar a reta normal só mudando aqui, que vai ser menos 1 sobre f' de x. Então, vai ficar assim a reta normal. Y menos y0 igual a menos 1 sobre f de x0, x menos x0. Então, essas duas fórmulas aqui a gente tem que memorizar também, tá? Para poder encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função num determinado ponto. Então, vamos ver um exemplo. Opa! Boa noite, Alexandre. Fala, Alexandre. É só essa última parte aí de novo para mim entender. Só leia. Essa que está aqui aparecendo? Isso, depois y, emenda e só leia para mim. Aqui é o seguinte, ó, y menos y0 é igual a menos 1 sobre f de x0, x menos x0. Porque eu falei o seguinte, ó, a outra equação, essa daqui é a reta normal, tá? Reta normal. Beleza? A reta tangente é assim, ó, y menos f de x0 igual a f' de x0 que multiplica x menos x0. Essa daqui é a reta tangente. O que muda de uma para outra? Que uma é perpendicular à outra. Se a reta tangente é assim, a reta normal ela vai ser assim, ó, ela forma um ângulo de 90 graus. Essa daqui tem um coeficiente m1, por exemplo, e essa daqui tem um coeficiente angular m2. O que acontece? m2 é igual a menos 1 sobre m1. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo que essa daqui, o coeficiente angular dela é f de x0? O dessa daqui vai ser menos 1 sobre f de x0. É menos 1 sobre o coeficiente da outra. Então, da reta normal fica assim, ó, menos 1 sobre f' de x0. É só isso que muda, entendeu? Mas essa parte aqui é toda igual. Ó. Y menos y0 está igual. Isso daqui muda, que é o coeficiente angular, que é menos 1 sobre f de x0. E aqui é f de x0 na reta tangente. X menos x0. É só isso. Tá bom? Ok. Dessa... Eu tô um pouco me atrasado de tudo, mas você viu muito essa explicação. Isso. Aí é o seguinte, a gente tem só que memorizar essas duas formulazinhas aí, que aí a gente consegue resolver os exercícios. Quer ver? Vamos fazer um exercício que vai ficar mais claro. Olha só, o exercício é esse aqui, ó. Acha as equações da reta tangente. Então, olha só, ele quer as duas retas, ó. Ele quer a reta tangente e ele quer a reta normal. Ele quer as duas, tá? Então, nós vamos utilizar as duas fórmulas, beleza? Então, olha só. A reta tangente. Primeiro, vamos calcular aqui a reta tangente. Vou fazer bem aqui, assim. Reta tangente. Para nós calcularmos a reta tangente, nós precisamos primeiro da derivada da função. Porque, olha só, quem é o ponto x0? x0 é esse cara aqui e o y0 é esse daqui, ó. Tá? Que é o f de x0. É o mesmo f de x0 aqui, ó. F de x0. Que é o mesmo y0. Tá? Então, a primeira coordenada do ponto aqui é x0 e a segunda coordenada é o f de x0. Tudo bem? Então, eu já sei que x0 é igual a 1. E o f de x0, quem é? O f de x0
também é 1, porque essa é a segunda coordenada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso da f', a derivada da função, f' de x. O que é f' de x? É eu pegar isso aqui e derivar. O que dá a derivada de x ao quadrado? O 2 multiplicando, fica x elevado a 2 menos 1. Então, fica 2x. Agora, eu preciso calcular o f' de x0. Mas quem é o f' de x0? x0 é f' de 1, né? Então, x0 é 1, então fica f' de 1. Quem é f' de 1? É eu substituir o 1 aqui, ó. F' de 1 é igual a 2, então. Opa. F' de 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, já estou com tudo aqui da reta para encontrar a reta tangente. Lembrando que a equação da reta tangente é assim, né? Y menos f de x0 igual a f' de x0, que multiplica x menos x0. Agora eu vou substituir o x0, quem é? Tá? Y menos f de 1, que é o x0, igual a f' de 1, que multiplica x menos 1. Substituir quem é o x0. Agora eu sei quem é f de 1. F de 1 é quanto? F de 1, cadê? Que é o f de x0, que é o f de 1. Ó. O f de 1 é igual a 1. Se eu substituir 1 aqui, também eu tenho 1 ao quadrado dá 1. Então, f de 1 é 1. Então, vamos lá. Y menos 1, que é o f de 1, igual f' de 1. Quanto é que é o f' de 1? Eu achei que é 2. 2, que multiplica x menos 1. Pronto. Aqui é só eu fazer continha agora e jogar o 1 para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Y vai ser igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. O 1 passa para esse lado, vem mais 1. Então, menos 1 mais 1 dá... menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, a reta é y igual a 2x menos 1. Essa daqui, ó, é a equação da reta tangente. Tá? Agora vamos fazer aqui do lado a equação da reta normal. Como é que é a equação da reta normal? Y menos f de x0 igual a f', não. Vai ser menos 1 sobre f' de x0 que multiplica x menos x0. Agora é só fazer essa conta. Y menos, aqui vai ser o f de 1, igual a menos 1 sobre o f' de 1, porque o x0 é igual a 1, que multiplica x menos 1. E agora a gente substitui todos esses valores. Ó. Y menos f de 1. Nós calculamos, f de 1 é 1, está bem aqui no cantinho. Ó. Y menos 1 igual menos 1 sobre f' de 1. F' de 1 nós calculamos, é 2. Então coloca 2 aqui. X menos 1. Agora fazer as continhas de novo. Y vai ser igual. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, menos 1 sobre 2 vezes x vai dar menos x sobre 2. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 1 sobre 2 mais 1. Esse 1 ele veio para esse lado aqui, veio somando. 1/3 mais 1 dá 3. 1/2 mais 1 dá 3 meios. Então, y vai ser igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Essa daqui é a equação da reta normal. Tá? Então, esse tipo de exercício cai na prova. Tá? Encontrar a equação da reta tangente e da reta normal. Qual é o lance aqui? É memorizar as formulazinhas e saber calcular a derivada da função, que a derivada da função vai aparecer aqui, ó, aplicado no ponto, né? No ponto x0 aqui, tá? Então, a f' de x0 eu calculo no ponto x0, que é o ponto que vai ser dado para pedir para onde que a reta é tangente. Então, tem um desenhozinho aqui da função. Ó. A função era essa daqui, a função x ao quadrado, né? E aí, o ponto 1, esse aqui,
E nós temos a equação da reta tangente, que nós calculamos, y igual a 2x menos 1, e nós temos a reta normal, que é essa daqui, menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Certo? Então, foi esse resultado que nós tivemos aqui. Ó. E o outro aqui, 2x menos 1. Então, tá certinho. Beleza? Muito bem. Então, agora nós vamos falar, aquela primeira parte foi a parte de derivadas, né? E agora nós vamos falar da parte de integrais. Então, tem esse teorema aqui, que é o teorema fundamental do cálculo, que ele diz o seguinte, ó, se eu tenho uma função f, que ela é contínua no intervalo AB, então a integral de AB de f de x dx vai ser f de B menos f de A, onde B é esse número que fica aqui em cima, e A é o número que fica aqui embaixo. E quem é esse f aqui? Esse f é uma primitiva de f. E o que é uma primitiva de f? É uma função que, quando eu derivo, dá f. Tá? Então, você tem que pensar assim, quem é a função que, quando eu derivo, vai dar f? Essa aí é a primitiva da função, esse f aqui. Então, a gente tem que pensar nessas primitivas, né? Então, nós temos aqui uma relação de primitivas. Olha só, primitivas imediatas. Por exemplo, se eu tenho uma constante, quem é a primitiva dela? É a constante vezes x, mais uma constante qualquer. Por quê? Porque quando eu derivo isso aqui, ó, a derivada da constante zero, e essa derivada aqui, ó, derivada de k vezes x, dá só k. Então, fica exatamente isso. Então, quando eu faço a primitiva, né, ou a integral de k, é k vezes x, certo? Quando eu tenho x elevado a n, né, quem é a função que, quando eu derivo, ia dar x elevado a n? Aí vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Porque, olha só, vamos derivar essa função aqui. Quando eu derivo, o n mais 1 desce, aí vai ficar n mais 1, multiplicando. Com n mais 1 aqui de baixo, cancela. E vai ficar n mais 1 menos 1. Então, n mais 1 menos 1 dá só x elevado a n. E aí eu tenho exatamente o x elevado a n. E a gente sempre coloca mais uma constante, por quê? Porque quando eu derivo a constante dá zero. Tá? E aí a gente vai para a função 1 sobre x, que é ln de x. E aí, como a gente não sabe se x é positivo ou não, e ln só funciona para números que são maiores ou iguais a zero, nós colocamos um módulo. Tá? Então, quando você tiver a integral de 1 sobre x, é ln do módulo de x. A integral de e elevado a x, lembra que quando eu derivo o elevado a x, dá e elevado a x mesmo. Então, a integral de e elevado a x é e elevado a x. A do seno é menos cosseno. Por quê? Porque quando eu derivo cosseno, dá menos seno. Então, para ficar positivo, eu tenho que colocar um sinal de menos. Então, muito cuidado, que tem muita gente que faz confusão aí na hora de integrar o seno e o cosseno. Quando eu integro seno, dá menos cosseno. As coisas mudam aqui. E quando eu faço a integral do cosseno, é que dá seno, tá? Bom, agora eu tenho a da secante, né? Secante vezes tangente. Vai ser o quê? A secante de x. Porque quando eu derivo secante, dá secante vezes tangente. Também a cossecante vezes a cotangente vai dar menos cossecante. Por quê? Porque quando eu derivo a cossecante, dá menos cossecante vezes cotangente. Então é sempre o processo inverso, né? A da cossecante ao quadrado vai ser menos cotangente e a da secante ao quadrado vai ser igual a tangente. Bom, essas coisas também a gente tem que dar uma memorizada, porque são integrais imediatas, ou você pensar na derivada também, tá? Se você pensar, a derivada está relacionado com a integral, né? E aí você faz as contas, tá? Bom, então tem dois tipos de exercícios que a gente vai fazer. São os exercícios que é só para você calcular a integral mesmo, tá? E tem exercício que é para você calcular área, porque a integral está relacionada com área. Uma das aplicações de integral é o cálculo de área. Então, vamos lá. Isso aqui é só para calcular a integral. Ó. Calcule a integral de 1 a 3 de e elevado a x. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu quero calcular a integral de 1 a 3 de e elevado a x. Então, quando tem isso aqui, eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo, né? Como é que é o teorema fundamental do cálculo? É a primitiva da função. Então, quem é a primitiva de e elevado a x? É e elevado a x mesmo,
né? Porque quando eu derivo e elevado a x, dá elevado a x. Então, vai ser e elevado a x no intervalo de 1 a 3. Aí, o que é essa notação aqui? Essa notação quer dizer o seguinte, que eu vou pegar a função e substituir primeiro nesse que está em cima, então fica e elevado a 3, menos a função aplicado nesse que está embaixo, e elevado a 1. Então, isso daqui dá o quê? Dá e elevado a 3 menos e. E aí acabou. É só essa conta aqui. Não dá para fazer mais nada. E elevado a 3 menos e. Tá? Outro. Esse daqui é para calcular a área. Ache a área sob a parábola y igual a x ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso? O ideal é, primeiro, nós fazermos um desenho, tá? Dessa região. Então, quero fazer o desenhozinho bem aqui, ó. Ficou meio tortinho, né? Fazer o desenho sempre ajuda a gente a pensar na área. A função y igual a x ao quadrado é algo assim, né? É uma parábola aqui assim, certo? E aí eu quero pegar do intervalo de 0 a 1. Então, olha só, de 0 até 1. Vamos imaginar que 1 esteja bem aqui. Então, eu subo aqui, vai dar mais ou menos isso aqui. Então, essa área aqui, ó. Essa parábola está meio... Deixa assim mesmo. Meio tortinha, mas tudo bem. Essa área que eu quero calcular, tá? Então, como é que a gente calcula essa área? Ela vai ser a integral. De onde é que está variando o x? O x está variando de 0 a 1. Note que essa área aqui, ela está toda para cima. Então, vai ser de 0 a 1 mesmo, tá? Imagine que eu tivesse uma região assim, só para exemplo, tá? Imagine que eu tivesse uma região assim, ó. Que eu tivesse uma função que fizesse algo assim. Por exemplo, a função cosseno, que ela faz um negócio assim, ó. Tá? E eu quisesse calcular, por exemplo, aqui vai ser 0, né? De 0, aqui eu tenho π sobre 2, e aqui eu tenho π. Bem aqui é π. Tá? Quisesse calcular aqui, ó, até o π. Então, seria o quê? Seria essa área aqui, mais essa área aqui, certo? E aí, o que acontece? Como essa parte aqui está para baixo, eu tenho que trocar o sinal. Então, ó, aqui seria, eu teria que fazer o seguinte, ó, colocar como sendo uma área 1 aqui, chamar de A1, e aqui eu ia chamar de A2. Por quê? Porque essa área que está aqui, ela está para a parte de baixo do gráfico. Então, a área 1 seria assim, ó, a área que eu queria calcular ia ser a área 1 mais a área 2. Só estou dando um exemplo aqui, tá? Só para ficar claro. E aí, como é que eu calculo essa área aqui? A área 1 seria igual à integral da função cosseno de x no intervalo de 0 até π sobre 2 dx. A área 2 seria o quê? A integral da função cosseno de x no intervalo de π sobre 2 até π sobre 2, porque ela vem daqui até aqui, né? Π sobre 2 até π, só que eu tenho que trocar o sinal, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui na frente. Deixa eu ajeitar aqui. Por que eu tenho que trocar o sinal? Porque ela está para a parte de baixo aqui. Então, sempre que está para a parte de baixo, a região que está para baixo, eu tenho que colocar o sinal de menos, senão dá errado. Tá? Então, quando está para cima, não tem problema nenhum, a gente deixa o sinal do jeito que está. Então, é isso que a gente vai fazer. Essa daqui seria a função cosseno de x, tá? F de x aqui, essa daqui é o cosseno de x. Igual a cosseno de x. Só para dar um exemplozinho aqui. Nesse caso aqui, a minha função é y igual a x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado dx. A função está toda para cima, ó, repetindo aqui. Está toda para cima, a área está lá para cima, então essa área aí, essa integral vai dar positiva mesmo. Então, vai ser de 0 até 1, tá? E agora eu faço a conta aqui. Quem é a primitiva de x ao quadrado? Note, a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Por quê? Quando eu derivo isso, ó, basta pensar na derivada. 3x ao quadrado, 3 cancela com 3, fica só x ao quadrado. No intervalo de 0 a 1. E o que vai dar essa conta aqui? Agora eu tenho que substituir. Primeiro eu substituo o 1
no lugar do x, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos, agora eu substituo 0. 0 ao cubo sobre 3. Isso aqui é o que diz o teorema fundamental do cálculo. Isso daqui é o quê? É 1/3 menos 0, que é igual a 1/3. Tá? Então, essa área que a gente estava atrás aí, ela é 1/3 unidade de área. Ele não disse quanto é, né? Essa distância aqui, se está em centímetros, se está em metros, se está em quilômetros, a gente coloca só unidade de área. Ok? Então, dessa forma, nós calculamos aí a área sobre a curva. Olha esse outro aqui, ó. Encontre a área sobre a curva cosseno de 0 até π sobre 2. Então, olha só, vamos calcular aqui de 0 até π sobre 2. Então, aqui também, ó, de 0 até π sobre 2, a região está toda acima do eixo x. Então, não tem problema, eu não preciso trocar o sinal, tá? E eu vou fazer rapidinho esse daqui, que eu vou dar um outro exemplo para fazer o cálculo da parecido. Olha só, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Essa área vai ser igual à integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de x, dx, certo? Qual é a primitiva do cosseno, né? A primitiva do cosseno é seno, porque quando eu derivo o seno dá cosseno. Então, aqui é igual a seno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, como é que vai ficar essa conta? Aí, eu substituo primeiro o seno, o π sobre 2 no seno, né? Então, fica seno de π sobre 2 menos seno de 0. E o que dá essa conta aqui? Seno de π sobre 2. Vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico de novo. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico, e tenho aqui 0, eu tenho aqui π sobre 2, e eu tenho aqui o π, né? Então, o seno é quando eu pego o ângulo e rebato em cima do eixo vertical. Então, o seno de π sobre 2 vai dar exatamente isso aqui, que é 1, né? Vai dar esse comprimento aqui, porque o ângulo, eu vim rodando, ó, quando eu tenho um ângulo bem aqui, assim, por exemplo, eu rebato para cá, né? E no cosseno, eu rebato para cá. Então, quando eu rebati para cá, eu vim andando aqui, vim andando, parei bem aqui, eu vou rebater em cima desse ponto mesmo. Então, esse comprimento aqui todo é 1. Então, seno de π é 1. Então, a primeira parte dá 1, menos, e seno de 0, ó, eu vou rebater, eu estou no ângulo 0, vou rebater para cá, vai dar exatamente aqui nesse ponto que é 0. Então, seno de 0 é 0. 1 menos 0. Então, vai dar 1. Portanto, essa área é igual a 1. Agora, vamos fazer outro exercício, não é mais o mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Imagine que eu quero calcular essa área aqui. Ó, essa área aqui. Note que essa figura aqui, ela é simétrica, né? Esse pedaço aqui é exatamente esse mesmo pedaço aqui, essa áreas aqui, a gente percebe que elas são a mesma, porque é como se eu pegasse essa parte aqui e refletisse para cá, invertesse e encaixasse aqui. De π sobre 2 até π. Aqui seria o π, tá? Só que, olha só, essa parte aqui, que eu estou querendo calcular, essa área aqui, ela está pela parte de baixo, certo? Então, eu quero calcular essa área A2 aqui. Eu vou chamar isso aqui, ó, de A2. Tá? Então, vamos calcular esse A2 aqui. Esse A2, ele vai ser igual. Note que, como está para baixo, eu tenho que trocar o sinal. Vou colocar menos aqui, ó. Integral. Essa função continua sendo a função cosseno. Então, vou colocar aqui cosseno de x. Só que agora ela vai do intervalo π sobre 2 até π, certo? Dx. E ela está para baixo. E como ela está para baixo, em toda essa região, eu coloquei o sinal de menos. Então, isso daqui vai ser igual a menos. Estou colocando esse menos aqui, tá? E aí, eu vou calcular a primitiva. Então, a conta vai ser parecida, né? Vai ser menos a função seno de x no intervalo agora de π sobre 2 até π. Então, isso aqui é igual a menos. Eu vou colocar um parêntesesão aqui, tá? Porque eu vou fazer essa conta toda aqui, sinal de menos fora, e fazendo essa conta com seno. Então, vai ficar seno de π, seno, substitui primeiro no que está em cima, seno de π, menos
seno de π sobre 2, certo? Agora, esse A2 aqui, então, vai ser igual a menos, vou colocar o parênteses aqui, seno de π. Olha só, π, eu andei aqui no círculo trigonométrico, parei bem aqui no π. Quando eu for fazer o seno, vai dar 0. Então, seno de π é 0. Menos, agora, seno de π sobre 2. A gente já viu que o seno de π sobre 2 é 1. 1. Menos com menos, 0, menos 1, menos 1. Menos com menos vai dar 1. Então, ó, dá 1 também. Então, realmente, essa área aqui é igual a essa. E nós vimos agora que quando eu estou com o gráfico para baixo do eixo X, né, eu tenho que trocar o sinal para calcular a área. Tá? É assim que a gente faz. Então, eu mostrei que essa área, vou chamar de A1 aqui, é exatamente igual a essa área A2. Tá? Então, se eu fosse calcular aqui essa área, né, de 0 até π, ia dar 2, porque ia dar 1 da parte A1 mais 1 da parte A2. Então, 1 mais 1, 2, e essa área daria 2. Beleza? Então, vamos em frente. Nós temos agora que calcular essa integral aqui, que parece uma integral, assim, muito difícil, né? Mas não é, tá? Ela só assusta a gente um pouquinho, mas ela é galho fraco. Porque, olha só, ela está em função de t. Podia ser função de x e tal, não importa a variável que está aqui, tá? Quando eu tenho essa variável aqui, tem que ser a mesma que está aqui. Então, poderia ser y, aqui seria dy, poderia ser x, aqui seria dx, não importa, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular essa integral, só que antes nós vamos simplificar, que ela está com uma cara de mal aí, mas ela não é mal, não. Olha só. Essa integral aqui, ela é a mesma coisa que a integral de 1 até 9 de... Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou pegar cada termo desse e vou dividindo por t, tá? Então vai ficar assim, por t ao quadrado, que é o que está no denominador. Então vai ficar assim, ó, 2t ao quadrado dividido por t ao quadrado, mais t ao quadrado raiz de t. Ó, só que raiz de t, eu já vou escrever como sendo assim, t elevado a meio. É a mesma coisa, né? Dividido por t ao quadrado. Menos 1 sobre t ao quadrado. Isso aqui tudo dt. Olha só. Eu estou dividindo isso aqui tudo por t ao quadrado, então eu divido cada termo por t ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Note que aqui t ao quadrado com t ao quadrado cancela, né? Então aqui vai ficar assim, ó, a integral de 1 a 9 de 2, que o t ao quadrado cancela com t ao quadrado. Aqui o t ao quadrado também vai cancelar com t ao quadrado, vai ficar só mais t ao quadrado, ou só mais t elevado a meio, né? E aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho t ao quadrado aqui no denominador, então vou subir esse t ao quadrado, ele vai t elevado a menos 2, vezes 1 dá t elevado a menos 2. Então fica menos t elevado a menos 2. Então olha só como a gente simplifica as coisas e a gente consegue já ver as primitivas dessa função. Então, vamos fazer aqui as primitivas delas. Então, já vou usar o teorema fundamental do cálculo aqui. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a primitiva de 2 é 2t, né? Primitiva de t elevado a meio. Então, olha só. O t elevado a meio, eu vou pegar o meio e somar com 1. Isso daqui dá 3 meios, certo? Só que quando eu fizer t elevado a 3 meios e dividir por 3 meios, né? Isso aqui é a mesma coisa que repete a primeira, multiplica pela segunda. Vai ficar 2/3 de t elevado a 3 meios. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó, 2/3 de t elevado a 3 meios. Então, é a primitiva dessa daqui, de t elevado a meio. Então, vai ficar mais 2/3 de t elevado a 3 meios. Se você estiver na dúvida, deriva. Quando eu derivar aqui, ó, vai ficar 3 sobre 2, né? Aí vai dar 1 aqui. E aqui eu vou tirar 1. Quando eu tiro 1 de 3 meios, vai dar meio, tá? Então, dá certinho, ó. 2/3 de t elevado a 3 meios. Menos, agora, a primitiva de t elevado a menos 2. Note que quando eu fizer t elevado a menos 2, né, eu vou fazer
somar com 1, aqui então vai dar menos 1, e eu vou dividir por menos 1. Quando eu divido por menos 1, o menos com menos vai dar mais. Então, vai dar t elevado a menos 1. Então, essa conta aqui vai virar mais e vai ficar t elevado a menos 1. No intervalo, agora, de 1 a 9. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aqui agora. Tenho que substituir t por 9, menos substituindo t por 1. Então, vai ficar assim, ó, 2t mais 2 terços de 9 elevado a 3 meios. A gente vai já fazer essa conta aqui. Mais... aqui é mesmo que t elevado a menos 1 é mesmo que 1 sobre t, né? Então, posso colocar aqui 1 sobre 9. Que vai ser essa conta aqui no final, certo? Agora, menos. Agora, eu abro um parênteses aqui, porque vai substituir 1. Então, vai ficar 2, porque substituindo t igual a 1 aqui, vai dar só o 2. Aqui vai dar mais 2 terços. E aqui vai dar mais 1, né? Porque 1 elevado a menos 1 é 1 sobre 1, que dá 1. Então, vamos fazendo conta aqui. Aqui 2t, né, eu tinha que substituir por 9, né? 2 vezes 9 dá 18, certo? Vou colocar aqui, 18. Já estou substituindo por 9, né? 2 vezes 9, 18, tá? Agora, vamos olhar com carinho esse 9 elevado a 3 meios. Ó, vou fazer a conta bem aqui. 9 elevado a 3 meios, eu posso olhar como sendo a raiz cúbica, a raiz quadrada, raiz quadrada, porque aqui o denominador é 2, então fica a raiz quadrada de 9 ao cubo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a raiz de 9 e elevar ao cubo. E raiz de 9 é 3, então fica 3 ao cubo. Isso daqui dá 27. Então, vou colocar essa conta aqui, ó. Isso daqui é 27, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 18 mais 2 terços vezes 27 mais 1 sobre 9 menos. E aqui vai ficar o quê? Ó? 2 mais 1, 3. Então, 2 terços mais 3. Vou fazer essa continha aqui. 2 terços mais 3. Aqui é mesmo que ter 1. Então, aqui fica 3. Aí, 1 vezes 2, 2. Mais 3 dá 3 vezes 3 dá 9. Então, isso daqui dá 11 sobre 3. Certo? Então, vai ficar menos 11 sobre 3 aqui. Vou apagar aqui. Menos 11 sobre 3. Vamos fazer essa conta aqui. Olha só. Essa conta aqui, ó, 27 dividido por 3 dá 9, né? E 2 vezes 9, 18. 18 mais esse 18 dá 36. Então, essa conta aqui vai ser igual a 36. E essa conta aqui, 1 sobre 9 menos 11 sobre 3. Vou fazer essa conta bem aqui nesse cantinho, ó. 1 sobre 9 menos 11 sobre 3. Isso aqui vai dar o quê? Faço o produto. 3 vezes 9, 27. Agora, 3 vezes 1, 3. E 9 vezes 11 vai dar menos 99. Então, essa conta aqui vai dar 96 negativo, né? Dividido por 27. Tá? Aí, isso aí tudo é divisível por 3, né? Aqui, 27 por 3 dá 9. E 96 por 3 vai dar 32, né? Então, fica 32 sobre 9. Muito bem. Agora, essa conta aqui, ó, eu vou ter que fazer com 36, né? Só que deu negativo, né? Menos 32 sobre 9. Então, vou fazer essa conta aqui, ó. Menos 32 sobre 9, tá? Então, como é que vai ser essa conta aqui? Então, eu vou ter aqui o 9. Então,
vou ter que fazer essa contaiada toda aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse 1, né? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 36 dá 324. 324. Fiz essa conta aqui, ó. Primeiro eu multipliquei esse com esse, deu 9. Esse vezes esse, 324. 1 vezes menos 32, menos 32. Tá? Então, quando eu faço menos 32, dá 292. Então, essa conta aqui está dando 292 sobre 9. Bom, claro, esses números que foram colocados aí, né, 1 e 9, dá um pouco de trabalho para fazer a conta. Mas a ideia é essa, é você pegar, dar uma simplificada e fazer a conta, tá? E aí, claro, você tem que estar craque em fazer conta com fração, né? Dá um pouquinho de trabalho, quem não está acostumado a fazer conta com fração tem que treinar um pouquinho, mas a técnica de fazer soma de fração sempre tem um repetido e sempre tem um feito aqui, que é para a gente ir treinando. Tá bom, gente? Bom, dessa forma, a gente encerra aqui o conteúdo, tá? Nós vamos cobrar exatamente isso, tá? Então, é a parte de derivadas e aplicação da derivada. Qual foi a aplicação da derivada que nós vimos? Nós vimos a equação da reta tangente, né? E integrais e a aplicação de integral. Qual foi a aplicação de integral que nós vimos? Cálculo de área, né? Área entre curvas, tá? Então, foi isso que a gente fez. Beleza? Então, estudem baseado nessa aula aqui, tá? Nesse conteúdo que a gente fez, alguns exercícios, tem bastante exercício lá no material, mas façam baseados apenas nesses exercícios aí que a gente viu, tá? A parte de limites não é para fazer, tá? Limites, a gente estudou apenas para aprender a questão da derivada e da integral, que nós definimos a integral como limite também, né? Então, o limite não é para calcular derivada através de limite. Nós vamos usar as regras de derivação. Ok? Bom, pessoal, então eu fico à disposição de vocês, tá? Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail. E também vocês podem procurar a nossa monitora aí, que ela está sempre à disposição também, tá bom? Que é a France. Valeu, gente. Uma boa noite aí para vocês.